Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que você está? Dia amanhecendo, 5h20 da manhã. Já fizemos o nosso treino matinal de calistenia, de cardio, de funcional e agora a caminhada. Temos uma palavra para nós. Texto que a gente gosta muito, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para a qual possas conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar pela renovação do entendimento da mente. Basicamente, reprogramar a mente. A nossa mente ela aprende de duas formas. Uma delas é um forte impacto emocional, que vai causar um estresse, um trauma, vai causar um sentimento, uma emoção. Seja essa emoção positiva ou negativa. E aquilo ali vai definir o nosso comportamento naquela determinada situação dali para frente. Ou por repetição. A nossa mente também aprende por repetição. O que é isso? Tudo aquilo que eu repito por várias vezes, não de uma forma aleatória, nem superficial, mas que eu coloco dentro da minha mente, que eu consigo visualizar e afirmar isso positivamente, eu consigo mudar, transformar os meus hábitos, o meu comportamento. Nós já falamos isso aqui. Não adianta mudar o ambiente se eu não mudar o meu comportamento. Não dá para mudar o comportamento se eu não mudar antes as minhas habilidades. Ou seja, aquilo que eu conheço, aquilo que eu entendo. Se eu não mudar o meu conceito, se eu não renovar, não transformar a minha mente. Não dá para transformar a minha mente se eu não mudar minhas crenças e valores. E não dá para ressignificar as crenças e valores se eu não tiver identidade. Mas essa identidade, ela é gerada pelo topo. E o topo de tudo isso é o espiritual. É o Pai, é Deus. É Ele que faz com que nós nos transformemos pela renovação do nosso entendimento. Não adianta querer fazer uma coisa nova se os meus hábitos são velhos. Não adianta querer implementar um ritmo novo se a minha mente ainda está firme, segura naquilo que era antigo. Ou seja, por isso que muitas vezes a gente começa as coisas e parece que tudo vai muito bem, mas no meio do caminho a gente para. Porque a nossa mente ela está adaptada para aquilo que era antigo. O novo vem, mas a gente acha que é força de vontade. E a força de vontade ela nos motiva. A motivação ela faz a gente iniciar alguma coisa. Mas é a persistência que vai gerar um hábito novo. E esse hábito novo é que vai fazer com que a gente termine as coisas. Não importa a maneira como a gente inicia, nem a maneira como a gente vai terminar. Porque a maneira como a gente vai terminar é definida pela forma que a gente enfrenta o meio das coisas. Pela forma que a gente caminha no meio das coisas. Se a gente inicia com um propósito mental, com um propósito em Cristo, de que vai mudar as nossas crenças, valores interiores, que vai mudar o nosso comportamento, a gente começa a influenciar o ambiente para que ele seja mudado. Mas se a gente inicia achando que as coisas acontecem por mágica, que as coisas acontecem como uma palavra mágica, abracadabra, Shazam, sei lá qual a palavra, elas não vão acontecer. Pode até parecer que dá certo no início, mas o meio vai ser cansativo e tão cansativo, vai trazer tanto transtorno que vai fazer com que a gente desista. Por isso que muitos de nós desistimos no meio da caminhada. A Bíblia diz no livro de Marcos que o barco estava no meio do mar sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Porque quando a gente toma um rumo com Cristo, a gente anda na direção contrária do mundo. Tudo é contrário a nós, porque nós estamos na contramão. O vento era contrário e a açoite da ideia de pancada ininterrupta, ou seja, quase não dá tempo para respirar. Mas o interessante é que a ordem de Jesus foi passar para outra margem. Ou seja, a minha, a tua vitória, aquilo que eu e você precisamos, já foi dado ordem para que a gente tenha, para que a gente obtenha, para que a gente consiga, para que a gente alcance. O problema está em como enfrentar o meio e as situações adversas que advêm no meio. Se a mente não tiver reprogramada, se a mente não tiver sido transformada pela renovação do nosso entendimento, isso não depende de Cristo, isso depende de nós. Transformar e reprogramar a mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é responsabilidade nossa, não de Deus. Deus convence, o Espírito convence a nós do pecado e da justiça. Mas querer mudar isso é responsabilidade nossa. Jesus, ele curava alguém, ele fazia algo, ele dizia: vá e não peques mais. Por quê? A responsabilidade de continuar no erro é de quem havia cometido o pecado, de quem havia cometido o erro. E a gente tem se queixado muito da situação que a gente vive. Talvez você esteja nessa situação. Só que a Bíblia também diz de que se queixa, pois, os homens. E ela responde dos seus próprios erros. Ou seja, nós erramos, nós nos queixamos, mas nós temos um problema. Nós não assumimos a responsabilidade dos nossos atos e queremos jogar a culpa para os outros, ou para terceiros, ou para Deus, ou para o inimigo, ou para o diabo. Quando a culpa é somente nossa, minha e sua. Então, bom dia, meu irmão. Essa manhã de hoje aí, a palavra de ordem para nós é: transforma a sua mente pela renovação do seu entendimento, porque você precisa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reprogramar a mente é tarefa minha e sua. E a mente aprende de duas formas: forte impacto emocional ou repetição. O método mais firme e mais eficaz é causar um forte impacto emocional e repetir isso várias vezes de forma verbal. O processo é mais acelerado, mais profundo e causa menos transtorno e dor. Que Deus abençoe sua vida aí.